Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Hoje a liturgia da Igreja faz memória de São Carlos, um exemplo de radicalidade e de entrega a Jesus Cristo e aos valores do Evangelho, sendo onde na sua vida, onde quer que estivesse, procurou ser sempre rosto de Jesus Cristo. Um exemplo para nós, para que também com os nossos atos e as nossas palavras continuemos a atualizar na vida a mensagem da Boa Nova do Evangelho. Por todas as vezes que tal não aconteceu, peçamos agora perdão ao Senhor da Misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Conservai, Senhor, no vosso povo o espírito que animava São Carlos, para que a Igreja se renove sem cessar e, reproduzindo fielmente a imagem de Cristo, possa mostrar ao mundo o verdadeiro rosto do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Caríssimos, obedientes como sempre tendes sido, trabalhai com temor e tremor para a vossa salvação, não só como fazias na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência.
Na verdade, é Deus que opera em vós o querer e o agir, segundo os seus desígnios de amor. Fazei tudo sem murmurar nem discutir, para serdes irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mancha, no meio de uma geração perversa e depravada, onde brilhais como estrelas no mundo, ostentando firmemente a palavra da vida. Será esse o meu título de glória no dia de Cristo, por eu não ter corrido inutilmente, nem ter trabalhado em vão. Mas ainda que eu tenha de derramar o meu sangue em libação sobre o sacrifício e a oblação da vossa fé, alegro-me e congratulo-me com todos vós. E vós também alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e minha salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida, de quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e minha salvação. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é minha luz e minha salvação. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem e confia no Senhor. O Senhor é minha luz e minha salvação.
felizes de vós, se sois ultrajados pelo nome de Cristo, porque o Espírito de Deus repousa sobre vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo, aos cristãos de Filipos, aos filipenses, fez-lhes um apelo: trabalhai para a vossa salvação. Não basta somente acreditar, não basta somente começar bem. É necessário e importante, durante a vida, ao longo da vida, crescer na fé e amadurecer a fé, todos os dias. E para tal, as recomendações de São Paulo são muito claras. Fazei tudo sem discutir nem murmurar. Sede irrepreensíveis e puros, filhos de Deus sem mancha. E numa sociedade perversa e depravada, procurai ser como estrelas a brilhar neste mundo, ostentando firmemente a palavra da vida. Irmãs e irmãos, quando uma pessoa tem uma grande riqueza interior de fé, também dá um grande e bom testemunho de fé aos seus irmãos, nas ações e nas palavras que profere e faz. Não precisa de fazer grandes discursos. Aquele que é rico, tem uma grande riqueza interior na fé, tem coragem para, se necessário, lutar contra a corrente, não se deixando levar pelos valores do mundo e pelas ideias tão vazias e ocas do mundo,
mas continua sempre a viver e a promover os valores do Evangelho. Para tal, necessita de valentia e de coragem, como cantávamos no Salmo responsorial. Sê forte, tem coragem, confia no Senhor. E tudo isto, diz São Paulo, que vale a pena. Vale a pena viver e promover os valores do Evangelho. Ele diz que não foi em vão que trabalhou, não foi inutilmente que trabalhou. Vale a pena. Até mesmo se for necessário dar a vida. E vede a sua riqueza interior da fé. Alegrai-vos e congratulai-vos. Eu alegro-me também, mas alegrai-vos comigo. Isto é contagiar os outros com esperança, com confiança. E este modo de proceder só é possível de alguém como Paulo, convicto, firme, confiante, entregue a Jesus Cristo, numa radicalidade. É isto que o Senhor nos pede a cada um de nós. O Senhor conosco é benevolente e misericordioso, mas também é exigente e radical. Quem me quiser seguir, ouvimos no texto do Evangelho, tem que me preferir ao pai, à mãe, aos irmãos. Ou seja, eu, Jesus Cristo, dou sentido e valor aos teus que tu amas e à tua vida. A radicalidade. Pegar nas cruz todos os dias. Vede que quando Jesus nos fala sobre isto, apresenta-nos dois exemplos de pessoas calculistas. Aquele que quer construir uma torre, calcula, faz contas, se consegue ou não construir a torre, para não passar vergonha, dizia o texto. Aquele rei que faz contas, faz cálculos, para saber se consegue vencer o outro rei na batalha. Se nós que somos espertos e que sabemos calcular, programar as coisas terrenas, também devemos ser espertos para irmos vivendo e calculando tudo para alcançarmos a vida eterna e a salvação. Perante este testemunho de Paulo e perante estes requisitos que Jesus Cristo nos dá no texto do Evangelho, hoje somos convidados a perguntarmos-nos: que cálculos eu ando a fazer na minha vida? O que devo fazer? Onde devo investir? Que cálculos eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Onde estarei a distrair-me, perdendo-me e perdendo as minhas energias noutras coisas que não nos levam à felicidade? O exemplo para todos nós é muito claro. É Jesus Cristo. Jesus Cristo, para cumprir a missão salvadora da humanidade, entregue por Deus, seu e nosso Pai, Jesus Cristo entregou-se radicalmente, mesmo dando a sua vida. Pois Ele hoje convida-nos também a renunciarmos a tudo, a pôr como primazia na nossa vida o Senhor Deus, a pegarmos na cruz todos os dias, fazendo o bem com Ele e como Ele. Comunguemos todos a alegria dos nossos irmãos que hoje celebram os seus 25 anos de sacramento de matrimónio e que se aproximam agora do altar.
ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Recordação do santuário, dos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos, quem quiser seguir Jesus deve preferi-lo a todas as coisas e pôr o amor por Ele antes e acima de tudo. Peçamos ao Pai que nos ensine a seguir assim o seu Filho, dizendo: ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Por todos aqueles que Jesus convida a segui-lo, pelos que o fazem como pastores do seu rebanho e pelos que o seguem na vida monástica ou religiosa, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Pelos catecúmenos que hesitam em segui-lo, pelos fiéis que já o escolheram de uma vez para sempre, e por aqueles e aquelas que se casam e vivem em Cristo, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Pelas crianças que reconhecem em Jesus o seu amigo, pelos jovens que falam dele com entusiasmo e pelos adultos que não o trocam por nada deste mundo, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Pelos que se abrem à salvação que Deus oferece, pelos que pedem a Jesus que os torne puros e pelos que por ele entregam a própria vida, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Pelos fiéis que sentem alegria em servir Cristo, por todos aqueles que fazem tudo sem murmurar, e pelos que brilham como estrelas na escuridão, oremos. Ensinai-nos, Pai do céu, a seguir a Cristo. Pai Santo, não permitais que o nosso amor a Jesus seja um amor como tantos outros, mas o maior de todos os amores, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar ao celebrar a memória de São Carlos, pastor vigilante e exemplo admirável de santidade. E pela virtude deste sacrifício, dai-nos a graça de produzir também nós frutos abundantes de boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Carlos, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Louva minha alma, ó Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Feliz o que tem por auxílio o Deus de Jacó, o que põe a sua confiança no Senhor, seu Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a
Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Oremos. A comunhão nos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma, que tornou São Carlos fiel à sua missão e exemplo admirável de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, sentindo a proteção da Mãe, que aqui se manifestou na Cova da Iria, sigamos o seu exemplo, da sua entrega radical a Deus, à vontade do Senhor. Nada neste mundo nos pode derrubar a nossa fé e a nossa força interior, sempre na alegria e sem medo de sermos testemunhas da fé, da alegria e do amor do Senhor. Um resto de dia muito feliz e não apanheis muito frio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Com doce